É isso aí, noite de segunda-feira, estamos aí começando mais um Sala de Visitas. Hoje é comemorado o Dia do Radialista. Parabéns para nós. E para que possamos celebrar essa data, a minha convidada é uma comunicadora da rádio Antena 1 do Rio de Janeiro. Vamos aqui colocar os caracteres aqui, né? A minha brincadeira que eu falo é o letreiro, né? Daniele Holandas, locutora. Vamos lá. Prontinho, enviei para ela aqui o aviãozinho, né? Para que ela possa entrar na transmissão. Primeiramente, o feedback é muito importante. Se o som tá bom, se a imagem tá boa. Olha, Daniele chegou. Vamos lá. A música vai parar e a Daniele vai entrar. Opa! Olá, tudo bom? Tudo bem? O som meu tá bom para você? A imagem também tá boa? Tá. Você tá me ouvindo bem? Sim, estou lhe ouvindo bem, perfeitamente. Como diz, né? Som, teste, teste. Já estamos habituados a isso. Primeira vez que eu faço live assim, então me fala aí se tá tudo certo. Ok, então, olha só, obrigado por aceitar o convite, tá bom? E vamos bater um papo sobre rádio, carreira, justamente hoje, dia do radialista. Olha só que coincidência, hein? Que coisa, né? Bem apropriada, né, Thiago? E como é que você iniciou a sua carreira, a trajetória? Como é que começou toda essa vontade de fazer rádio? Olha, uma história. Vou dar uma volta, pode dar uma volta para Pode. poder chegar? Porque, assim, eu comecei, na verdade, em rádio esse ano, em março. É? Recente. Isso. Mas essa trajetória vem lá de trás. Eu dei muitas voltas. Eu tive outras profissões, tenho, né? Até chegar onde eu tô agora. Então eu vou começar. É longa a história, Ok. Thiago, porque eu tenho 43, então eu vou dar uma volta, hein? Ok, pode resumir pra gente aí. A paixão pela Eu, comunicação. pois é, eu com 17 anos, né? Primeiro vestibular, aquela pressão de escolher uma profissão, né? Você tão jovem e com tantas coisas, você não sabe o que escolher e você acha que vai ter que escolher uma coisa para a vida inteira. O colégio pressionava para você escolher determinadas carreiras consideradas nobres, né? E você querendo outras coisas. Então, nessa época, eu tinha muita vontade de fazer letras, queria ser professora. Olha, Eu era muito boa em língua portuguesa, em idiomas, e aliás, vamos contar aqui um segredinho, eu sou péssima com números, matemática não é a minha praia. olha, vou revelar um segredo. Pra mim também não é. Pois é, pois é. O pessoal de humanas, né, vai por esse lado. Então, eu, na época, queria muito ser professora de inglês. Eu adorava as aulas de português, adorava as aulas de inglês e queria fazer vestibular para letras. Mas, na época, na minha escola, tinha uma pressão assim para a gente escolher carreiras que estavam mais na moda. Ah, você é boa aluna, você tem pontuação para passar em carreiras mais nobres. E aí eu, na época, influenciada, né, falei, eu gosto muito de comunicação também. Então eu vou tentar publicidade e propaganda. E aí passei, fiz o meu primeiro vestibular, passei para o FRJ e fui cursar publicidade e propaganda na Praia Vermelha, né, pertinho da rádio hoje, ali na Urca, né. E aí, durante o processo, eu falei assim, eu acho que não é isso. Acho que ainda não é essa profissão. Houve uma incerteza. Só que eu tinha muito medo de não conseguir me formar, não, eu não vou... E se eu ficar mudando de curso, não me formar em nada? E aí aconteceram várias coisas na minha vida, porque eu tive meu filho, eu casei, tudo assim tão jovem, né? E eu tinha muito medo de não conseguir ter uma carreira. Que é uma coisa que a mulher... É uma luta, né? Que a mulher enfrenta e vai...
até hoje, né? A gente tem conquistar uma carreira, ter o nosso espaço. E aí, Tiago, eu fui até o final do curso de comunicação, me formei, porque eu tinha esse medo de ficar trocando, mas não trabalhei na área de comunicação, no caso, publicidade e propaganda, né? As agências todas já estavam indo para São Paulo, não estavam mais tantas agências famosas aqui no Rio, então era um campo de trabalho complicado. E eu acabei fazendo trabalhando com telemarketing. Olha! Eu fui fui operadora de telemarketing, primeiro numa empresa de cartão de crédito. Olha só, eu que tenho horror a número. Mas eu falava muito bem, e aí, logo que eu fiz o treinamento, me aprovaram logo. Não, você fala muito bem, você vai tratar bem, atender bem as pessoas. Só que eu era péssima com matemática. Como é que eu ia calcular? Eu tinha que calcular coisa de fatura de cartão, dizer para a pessoa o que estava em atraso, se ela recalcular, quanto que ela ia pagar de juros, e eu ficava desesperada, porque eu não sabia. Eu tremia, né? Aí eu fiquei um mês nessa empresa de cartão. Pedi demissão. Passou um tempo, eu fui para uma empresa de copiadoras, né? A famosa, né? E lá eu era do atendimento e eu tinha que tentar impedir que o técnico fosse na casa das pessoas. Eu tinha que tentar consertar a máquina pelo telefone com a pessoa. E aí, como eu falava muito bem, não, agora o senhor aperta tal botão, o senhor faz não sei o quê. Mas não era, né? Não era o que eu queria. Eu falei, não é isso, gente. Eu não vou aguentar ficar muito tempo fazendo isso. E aí, nessa época, eu fui estudar espanhol, porque eu gostava muito de idiomas, e o espanhol, né, era anos 90, o espanhol estava em expansão aqui no Brasil, todo mundo queria estudar espanhol. Fui estudar espanhol, e eu falei, agora eu vou ser professora, que era o que eu queria lá desde os meus 17 anos. Aí, eu era aquela aluna, sabe, aquela aluna aplicada, metida, eu era essa, Thiago. Eu fazia todos os deveres, eu estudava a mais e aparecia na aula. E conclusão, quando eu me formei nesse curso, era um cursinho de idiomas, né? Eu logo fui convidada para dar aula. Ah, você não quer dar aula aqui? Você é uma ótima aluna e tal. Aí eu comecei a dar aula de espanhol. E aí esse curso montou uma faculdade de letras. E a gente, como professor, tinha desconto. Fui da primeira turma, falei, agora é meu sonho, vou fazer letras. E aí fiz português e espanhol, feliz da vida, né? Já estava aí com uns 30 e poucos anos. Eu me formei acho que com 32 em letras, né? E aí fiquei dando aula nesse cursinho, dava muito, eu fiquei uns 10 anos dando aula. E só de espanhol, eu não queria dar aula de português, só queria dar aula de espanhol. Até que abriu o concurso na Prefeitura do Rio para professor de espanhol. E aí lá fui eu. Falei, agora eu vou dar aula em escola. Agora eu estou formada na faculdade. Fiz o concurso para o município, passei. Fui dar aula, dei aula durante 5 anos numa escola no Engenho da Rainha, numa escola municipal. Foi uma transição bem difícil para mim, porque eu dava aula antes em cursinho de idiomas, então eu tinha 10 alunos, eu tinha turma com, sei lá, no máximo 15 alunos. E aí eu cheguei no município e eu tinha 40 alunos numa sala, adolescentes, assim, e nos primeiros dias foi loucura, assim, eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer para conquistar essa galera, né? E aí me davam vários conselhos, assim, meus colegas professores. Alguns falavam, você tem que ser mais durona, você tem que fechar a cara. E eu não conseguia, Thiago, porque essa cara aqui, na saúde, na doença, eu tô com esse sorriso, porque não dá, ficar triste, ficar de cara fechada me faz muito mal, sabe? Uhum. E aí eu tentei ficar um tempo fazendo esse jogo da professora durona, mas não deu certo. Não era eu, me sentia mal, chegava em casa arrasada. Eu falei, eu vou ser quem eu sou. E aí virei a professora maluquinha, que fica amiga dos alunos e que tira foto, que posta no Facebook. Eu consegui, Thiago, conquistar assim, uma boa parcela de alunos.
E aí eu comecei a conseguir dar as minhas aulas, porque no começo eu não conseguia dar aula, era muito complicado. E eu fui ganhando, assim, pela amizade, sabe? E fiquei 5 anos até que realmente foi ficando pesado, houve uma mudança na direção da escola, algumas coisas que aconteceram na comunidade, começou a ficar um pouco perigoso. E aí eu falei, não, tá complicado para mim. Aí nessa época eu tava já numa escola particular. Tô chegando lá, hein, Thiago? Peraí. Ok. Tô chegando lá. Aí eu estava numa escola particular que tinha muita reunião assim da parte pedagógica, que a gente tinha que fazer leituras de textos e sempre me pediam para ler na reunião. Ai, você tem uma voz bonita, Daniele. Você tem assim uma leitura boa. Ah, lê você hoje, lê você, lê você. Aí uma professora chegou para mim e falou assim: Daniele, olha, você tem uma voz legal. Você lê bem. Você já pensou em ser locutora? Aí Olha, nunca havia passado na sua cabeça? eu falei, olha, eu já pensei em ser atriz, porque na minha adolescência, antes de querer ser professora, eu queria ser atriz. Mas foi muito rápido, assim, eu fiz um cursinho de teatro, eu morava na época em Bento Ribeiro, e não tinha cursos assim no subúrbio, era uma época que tudo estava na Zona Sul, né? E aí eu cheguei a fazer um cursinho de teatro, mas abandonei esse sonho porque era muito difícil, era muito longe, a minha família não tinha condição de ficar pagando os cursos. E aí eu abandonei esse sonho, ficou lá adormecido. Quando essa professora falou assim, você já pensou em ser locutora? Eu tenho um amigo professor que fez um curso de locução e ele hoje continua sendo professor, mas ele já faz aula de dublagem, já está fazendo curso de dublagem para ser dublador. Ele faz vários trabalhos assim de locução comercial. Aí eu, opa, de repente eu posso fazer isso, posso de repente estudar teatro para ver essa coisa de ser dubladora. E aí eu fui fazer aula de locução. Eu E estava foi ainda aonde? fazendo. Aonde que você fez a aula de Eu, locução? fi... eu fiz 2 cursos, né? Primeiro eu fiz um curso no centro da cidade, que era uma vez por semana à noite, tinha uma fono maravilhosa, que é Clarice Lopes, e o curso chamava Locução e Voz. Aí eu fiz esse curso e a gente lia muito texto de diálogo, de coisa de teatro, aí veio reacendendo aquela coisa da atriz, né? E aí eles falavam, olha, para ser dublador tem que ser ator. Se você quiser, de repente, ir para a área da dublagem, você vai ter que ter o registro, né? Vai ter que ter o registro profissional de atriz. Aí aquilo foi, né? Aí eu falei, terminei esse curso, eu falei, agora eu vou voltar a todos os meus sonhos. Eu já fiz letras, que era o que eu queria. Agora eu estou fazendo essa aula de locução, eu vou investir no teatro para ver essa coisa de ser atriz e dubladora. Aí eu fui para a CIA de Teatro Contemporâneo, que é um curso aqui em Botafogo. Fui fazer a minha aula de teatro, né? Com a coisa de ser dubladora, Thiago. Já era o foco na Uhum. locutora dubladora. A paixão pelo palco veio com tudo. Veio com tudo. Eu falei, meu Deus, eu quero esse negócio, eu quero estar em cena, eu quero viver esse sonho também. Por que não? Né? Aí, nesse curso, eu me formei, né, como atriz. Aí, nesse período, eu saí da escola municipal, pedi exoneração do município. Porque eu te falei, né, que eu estava insatisfeita, a coisa estava ficando meio perigosa. São muitos problemas que eu me sentia muito impotente em não conseguir resolver, sabe? Uma outra realidade, assim, dos meus alunos lá do Engenho da Rainha. E aí eu falei, não, eu vou sair e eu vou me dedicar a esse sonho de ser atriz, de ser locutora, de trabalhar com voz, de trabalhar com alguma coisa assim, né? Já tinha se identificado na área? Tava apaixonada já, né? Aí eu, enquanto estava fazendo esse curso de atriz, que era profissionalizante, eu ia sair de lá com o meu registro profissional, né? Porque é um curso que é aprovado pelo MEC e tal. Eu falei, eu vou fazer um outro curso de locução, então agora também profissionalizante, né? Já que eu fiz um outro só para ver como é que era. Aí eu fui Adquirir para uma bagagem. aí eu tentei fazer o Senac, mas aí a turma não abriu. Não abriu, eu queria no horário que eu queria e tal. E aí eu tinha uma amiga nesse curso de teatro que fez escola de rádio, que era um curso que era no Catete.
É um curso do Rui Jobim, que foi muitos anos, né, locutor da Rádio Globo e outras. Eu acho que ele começou na Roquete Pinto, se eu não me engano. Não sei, depois confiram aí na página do Rui. Aí eu fui fazer esse curso, né? Fiz umas oficinas primeiro, fiz uma oficina de locução publicitária com o Eliseu Pacheco, que é fera, né, da locução publicitária, e aí eu achava que eu tinha que ser locutora publicitária. Não, eu quero estar com as vozes nos comerciais. O rádio, exatamente rádio, não estava 100% na minha cabeça, Thiago. Tava assim, teatro, ser atriz, ser dubladora e ser locutora publicitária, narrar documentários, coisas assim. Ainda não estava muito com rádio na cabeça. Aí fui fazer esse curso, né? E lá a gente vê um pouco de tudo, né? Muito foco na locução e vem profissionais dar aula, né? Profissionais. Né? O leque se abre. Exatamente. Então, eu tive professores de rádio, né? Professores que tinham trabalhado em rádio. Uma professora muito querida, a Cássia Vieira, ela fez uma aula com a gente na Roquete Pinto. A gente foi assistir um programa à noite, e era um programa de samba, e aí foi a primeira vez que eu entrei num estúdio, e aí eu vi aquela mesa, né, que eu já tinha visto lá na escola, mas eu tinha muito medo, assim, falei, ai meu Deus, quanto botão, quanta coisa, não vou nunca saber. Ah, foto aí! Ah, essa foto? Essa foto. Bacana. Aí você entrou no estúdio, aí tem essa foto para relembrar, o que você lembra? A lembrança que ficou? Olha, foi a primeira vez que eu entrei no estúdio, assim, de rádio, nunca tinha passado. Eu achei muito, muito louco, assim, falei, meu Deus, as pessoas têm que falar as coisas ao vivo. E se falar uma besteira? E apertar esse monte de botão ao mesmo tempo, porque o locutor que operava a mesa mostrou pra gente, né, como é que fazia. Eu falei, gente, mas é muito botão. E aí tem que improvisar, de repente tem que falar de alguma coisa que não estava programada. Ai, meu Deus. Tudo acontece ao mesmo tempo. E aí nesse dia, era um programa de samba, e o locutor falou, quem quer falar? Quem quer falar aqui? Vamos conversar. Eu fiquei apavorada, meu coração parecia que ia sair pela boca. Mas aí mandei o WhatsApp pro meu marido, falei, fica gravando aí, que eu acho que eu vou entrar no ar. E aí o locutor entrevistou a gente, né, alguns alunos, aí perguntou, a gente falou que estava estudando rádio e tal. Foi muito legal, esse dia foi inesquecível. A gente foi muito bem recebido, assim, pessoal super bacana. E eu gostei daquele ambiente, sabe? Aquela coisa de estar ali no estúdio com o microfone. Aí quando você aperta aquele botãozinho, o coração sai pela boca, né? Aí já achei legal. Continuei meu curso. De novo, vão achar que eu sou metida, mas de novo aquele negócio que eu falei da aula de espanhol, fazer a mesma coisa na escola de rádio. Aquela aluna que chega na hora, que faz o exercício, tudo que quer fazer. A CDF, né? A CDF. Era eu. Aí me formei, né, lá na escola de rádio, então eu já estava formada no teatro, já tinha meu registro profissional. E aí me formei lá na rádio. E quando as coisas foram andando, eu fui tocando o lado atriz, né? Continuei fazendo cursos, porque eu acho assim, Thiago, se alguém que está aí ouvindo estiver pensando em, eu quero mudar minha vida, eu quero outra carreira, eu quero começar a estudar outra coisa. Gente, primeira coisa, nunca é tarde. Nunca é tarde para você... eu sou velho para fazer isso. Não, você não é. E aí, quem me conhece e me segue, né, e me acompanha, sabe que eu tenho uma frase comigo. Qual é a frase? Que é da música Clube da Esquina 2, né, que é do Milton, do Lô Borges, do Márcio Borges. Eu amo essa música. E é uma música que me faz lembrar muito do meu pai. Meu pai já é falecido, né, meus pais... A minha mãe faleceu ano passado, o meu pai faleceu antes, e meu pai era muito musical, sabe, Thiago? Meu pai tinha uma estante, ele tinha um quartinho que tinha uma estante cheia de vinil, Olha, muito LP,
Depois ele passou para o CD, então era vinil e CD. E era super eclético. Ele amava a música brasileira, mas ele ouvia de tudo, sabe? E claro que quando eu escuto o Clube da Esquina 2, eu lembro do meu pai. Às vezes até choro. Às vezes lá na rádio, tô lá sozinha no estúdio, toca, eu aumento, as lágrimas vêm. Essa música tem uma frase que diz... Eu não sei se eu devo cantar, né? Que a locutor acha que é cantor, mas não é, né, gente? Mas aí vai cantar, mas vai encantar também, né? Um pedacinho, ó. Tem o pedacinho que tem a minha frase. Faz que a citação da frase. Que é assim: porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Esse é meu pedaço. E sonhos não envelhecem. Então, gente, eu fiz a comunicação lá com 17 anos, mas foi com 32 que eu me formei em letras. E agora com 43 eu virei locutora, sabe? Então, sempre dá tempo de você mudar, aprender algo novo e lutar pelos seus sonhos, né? E aí eu estava batalhando a coisa de ser atriz, continuei fazendo cursos, porque o curso, eu acho que em qualquer profissão, né, você tem que estar sempre se atualizando, se preparando, e o curso vai te dar toda uma ferramenta para você melhorar. E também para você fazer contatos, né? Você conhecer pessoas que vão te chamar para fazer um trabalho, que vão, vamos montar um projeto junto, vamos produzir alguma coisa. Eu acho que isso no mundo do teatro, eu acho que na locução também, é muito importante você estar sempre estudando, se preparando e fazendo contatos, né? Verdade. Ainda mais, Thiago, que eu não era desse meio, eu não conhecia ninguém. Como é que eu ia entrar numa rádio se eu nunca fui de rádio, nunca fui... A mesma coisa com TV, teatro. Então eu estava focando, né, na parte de ser atriz, fiz algumas participações, fiz uma participação na Record, na novela Jesus, fiz uma participação na Globo, em Amor de Mãe. Olha, aqui tem algumas imagens aqui. Tem. Foi qual ocasião? Eu fiz Amor de Mãe, foi ao ar em fevereiro desse ano, que foi uma cena com a Thaís Araújo. Eu fiz uma recepcionista que não deixava o filho dela ser atendido porque ela estava atrasada com as parcelas do plano de saúde e tal. Até recebi várias mensagens dos meus amigos: você não presta, você não deixou a criança ser atendida, que você não tem coração. E fiz também uma série que não foi ao ar ainda, eu fiz Impuros na Fox. Eu fiz uma policial boliviana. E nessa peça eu fiz policial também. Nessa peça aí eu era uma delegada. E eu estou atualmente no elenco de Amor de Mãe, porque com a pandemia... Deixa eu só terminar a história para entrar na pandemia. Sim, mas aí, continue. Porque eu só falo pra caramba, hein? Mas é isso que precisamos. Qualquer coisa tu me corta aí, Thiago. Então estava fazendo esses cursos mais focada na coisa de ser atriz. E aí eu recebo uma mensagem desse meu professor, né, o Rui Jobim, fundador da escola de rádio, né, ele e a Cris, que são os fundadores, a esposa dele e ele. Ele falou assim: Daniele, você não quer fazer um teste para rádio? Fazer um teste para Antena 1? Aí eu, oi? Olha. Porque Antena 1, falei, caramba, peraí, Antena 1 escuto no meu carro, é uma rádio que faz parte, assim, tem um repertório que tem super a ver com as coisas que eu ouvia com meu pai, né, que eu te falei que meu pai tinha essa super coleção de vinil e de CD. Falei, caramba, Antena 1, será que eu tenho condição? Eu falei, como é que é isso, Rui? Como é que é? Não, é para ser locutora folguista. Trabalhar fim de semana, feriado, eles estão precisando. Me falaram aqui, porque a Nayara Alves, né, locutora da Antena 1, maravilhosa. Ela, Cláudia Jones, Raquel Ricardo, nossa, maravilhosas. Só pessoas maravilhosas na Antena 1. A Nayara, ela dá aulas também na escola de rádio, né? O Rui, ele chama, como eu falei, pessoas do mercado.
E a Nayara dá aulas de locução lá, de vez em quando dá algumas aulas, e aí ela deve ter comentado com o Rui, né? Eles são amigos. E aí ele me falou, ó, eu não sei muito bem como é que é, não. Você fala aqui com a Nayara, me passou o contato da Nayara, que ela vai te explicar melhor. Aí lá fui eu mandar mensagem pra Nayara, mas assim, na minha cabeça, sem chance, nunca trabalhei em rádio, imagina. Só fiz aula, não vão me chamar, não vão. Aí fui, falei com a Nayara. Falei, ó, Nayara, eu fui aluna da escola de rádio, o Rui me falou do teste para Antena 1. Aí eu queria saber como é que é esse negócio de ser folguista, o que eu tenho que fazer para poder fazer o teste. Aí a Nayara, olha, eu vou te passar o contato da Suzana, que é a nossa coordenadora lá da Antena 1, ela que está fazendo os testes e tal, você fala com ela. Só que, Thiago, te falei que eu estava focando na coisa de ser atriz, né? Uhum. Eu tinha, em um curso, conhecido uma galera que estava montando um infantil, que queriam colocar em cartaz, começar a tentar procurar edital, né? Infantil era Romeu e Julieta, do nosso jeitinho, que é a história de Romeu e Julieta contada para crianças. E aí eles me chamaram para fazer o papel da Ama, que era uma comédia, né? E aí eu tenho um lado meio comédia, assim, como atriz e tal. Aí eu fiquei super feliz. Vamos fazer. Olha, não tem dinheiro, é aquela coisa de vamos ter que produzir junto, correr atrás. Falei, não, vamos lá. Aí começamos a ensaiar e conseguimos um edital, fizemos a inscrição e fomos aprovados para a Casa de Cultura Laura Alvim, ali em Ipanema. E aí, caramba, em maio a gente vai estar estreando a peça, vamos correr atrás de ensaiar, e aí em maio, todo sábado e domingo eu ia estar na peça. Aí eu falei com a Nayara, falei, Nayara, olha só, isso era mais ou menos fevereiro, né, desse ano. Falei, Nayara, olha só, eu também sou atriz e eu tô com uma possibilidade aí de fazer uma peça, e aí todos os sábados e domingos de maio eu vou ter que ver com vocês o horário, porque eu vou ser folguista, mas eu acho que eu tenho que trabalhar só de manhã, que é para de tarde eu poder ir para o teatro. Será que isso é possível? Daniele, fala com a Suzana, tudo é possível, conversa com ela. Aí ligo eu para a Suzana. Aí explico tudo, aí a Suzana, olha, a gente negocia isso depois. Vamos fazer o teste primeiro, né? Você faz o seguinte, você faz aí no seu WhatsApp mesmo, você faz umas vinhetas da Antena 1, escuta a rádio, escuta a Antena 1 uns dias, pega umas vinhetas, pega 3 notícias, assim, e grava e me manda. Foi passando as coordenadas ali, né? Para eu poder te avaliar. Aí eu falei, tá, eu nunca trabalhei em rádio, eu não sei mexer na mesa, nada. Ela, não, você vai ser treinada, você fica tranquilo. Fiz o teste, mandei para ela, né, as notícias, mandei as vinhetas, e esqueci. Falei assim, gente, sem chance. Não vai. Ela vai escolher ela vai escolher uma pessoa que já tenha trabalhado em rádio, alguém que já saiba tudo. Ela não vai querer uma pessoa... Pensei, né? Aí passou, veio carnaval e tal. Aí quando foi em março, Suzana. Daniele, você pode dar um pulo aqui na Antena 1 pra gente conversar? Porque eu gostei muito do seu teste e tal. Você tem algumas coisas que, né, claro, você precisa de uma prática, mas eu acho que a gente pode chegar aqui a um acordo. Aí eu fui lá, né? Quando eu cheguei lá, Suzana conversou comigo, explicou tudo e tal. Olha, isso. Você topa? Você quer? Você tá afim? Aí eu quero muito. Eu topo. Se vocês vão me ensinar, se vocês acham que dá pé, vamos lá. Ela, então, você tá com tempo agora para começar a treinar agora? Eu falei, cara, fui pro estúdio com Raquel Ricardo, comecei a treinar com Raquel, e aí comecei a ir pra rádio todo dia. Aí eu ia no horário da Raquel, que era à tarde, eu fui algumas vezes no horário da manhã, para treinar com a Nayara. Fui um pouco menos porque eu estava ensaiando a tal da peça, né? Que em maio eu ia entrar em cartaz. Então de manhã eu tinha ensaio. Então eu treinei. Eu treinei um pouco menos de manhã.
E fui à noite, né, nos horários da Cláudia Jones, para poder... alguém falou, o Daniel Shelby, ouvinte da rádio. Daniel é Tá muito... falando aqui, Raquel Ricardo Lendária. Lendária. Nossa, ela é, assim, sensacional, né? Aí treinei com a Jones, treinei com a Raquel. Nossa, elas foram super generosas, Thiago, porque você ficar, né, sentada lá, fazendo o seu trabalho e explicando tudo para alguém que nunca tinha visto tanto botão na frente, né? Eu falava, ai, Raquel, eu vou tirar essa rádio do ar. Eu vou apertar um negócio errado. Calma, isso aqui daqui a pouco você tira de letra. Isso aqui daqui a pouco tá no automático. E eu ficava olhando assim, meu Deus, eu tenho que apertar o botão, aumentar o volume, falar, ler o negócio, falar a música. Tem a tela que tem as músicas, tem a tela que tem a notícia, mas eu também tenho que mexer no botão. Não, isso não vai dar. Eu ficava apavorada. Calma, vai dar tudo certo. E aí treinei muito com elas. A Jones é louca, né? Ela me botava para fazer as coisas e falava assim, eu falei, Jones, eu não tenho certeza de que eu tenho que apertar agora. Aí ela não falava. Eu falei, Jones, o que eu aperto agora? Vai entrar no ar, vou estragar o seu horário. Ela, se você estivesse sozinha, você não ia ter que resolver? Aí eu ia. Se vira! E aí eu lembrava o que era para fazer e fazia, né? Foi um treinamento muito bacana. Cada uma de um jeito, né? A Nayara tem uma coisa mais de professora, né? Porque ela é locutora há muitos anos e é professora, além de ser professora de locução, ela é professora de história. Então ela tinha toda uma tranquilidade, uma didática. A Raquel, super organizada também, super, olha, você faz assim, Antena 1, o estilo é assim, você fala tal, tantas músicas, tem que falar de tantas em tantas, dizer o nome, não sei o quê. E a Jones me botando pra prática, né? Não, resolve, você tem que saber fazer isso, você não sei o quê. Então foi muito legal. E aí eu entrei no meu primeiro final de semana como folguista, né? Isso foi em março, lá pro dia 17, 15, 14, por aí, foi meu primeiro final de semana. E aí veio a quarentena, né? A gente já estava em fevereiro vendo que a coisa estava vindo, né? As notícias, mas aqui ainda estava tudo, né? Carnaval e não sei o quê. E as pessoas saindo, até que veio aquela coisa que ele disse, né? Não, para tudo. Quarentena, ninguém sai, e máscara, e não sei o quê. E aí, meu Deus, e agora, né? E aí veio uma ligação da Suzana. Daniele, você tem disponibilidade para assumir o horário da Raquel Ricardo? Eu falei, what? Eu? No lugar da Raquel? Olha, a gente sabe que você entrou agora, a gente sabe que você precisa Desafio, ainda... hein? Pois é, Thiago, olha só que coisa doida nessa pandemia. A gente sabe que você ainda está, né, em formação, a gente gostaria que você tivesse mais um tempo até, né, porque eu ia ser folguista, Thiago, eu ia ficar sábado, domingo, feriado. Uhum. E aí a o que Raquel... estava programado ali na sua cabeça. Tu não sabia o que viria mais pela frente, né? Porque sábado e domingo é um pouco mais tranquilo, são menos notas, os intervalos, né, são de meia e meia hora. Domingo não tem entrada de trânsito, porque tudo para mim era um bicho de sete cabeças. Botar o trânsito, o celular aqui, a vinheta aqui, não sei o quê. E aí, fim de semana era um pouco mais light, né? Light FM do Rio. Aí ela falou, olha, a Raquel, ela pediu para se afastar devido à pandemia. Tem umas questões pessoais, familiares, ela pediu o afastamento. Aí eu tô crente, assim, que ia ser daqui a um tempo, né? Aí eu, não, tudo bem. Aí ela, então você pode vir amanhã? Nossa. Isso era, sei lá, era uma terça-feira. A Raquel na segunda falou que precisava sair, aí eu, ok. Aí eu falei, mas você pode pedir para Raquel deixar tudo anotado assim, do começo, assim, pelo menos
como é que eu faço a abertura? Porque eu nunca fiz abertura. Eu treinei, mas eu nunca fiz. E olha, a Raquel deixou tudo anotado. Ah, você faz assim, você faz assado. Aliás, no meu primeiro dia como folguista, ela foi muito generosa comigo, porque ela fez o horário dela e aí ela podia ir embora, né, descansar, e eu ia ficar no horário seguinte. Ela ficou comigo uma meia hora, assim, ou uma hora. Ela falou, eu vou ficar com você nessa primeira hora para você ficar tranquila. Você quer? Eu falei, quero. Aí ela ficou comigo, depois do horário dela, me dando, assim, um apoio moral, sabe? E aí aconteceu essa loucura e eu assumi o horário da tarde. E foi uma super responsabilidade, né? Porque são muito mais entradas de notícias, tem programas, tem o trânsito. E é um horário, né, que tem muitos ouvintes, é um horário, né, de 1 às 6, as pessoas estão no trânsito, estão no trabalho, estão com o rádio ligado, né? E olha, Thiago, eu sobrevivi, meu coração quase saiu pela boca, mas ao mesmo tempo, assim, ai, que coisa, que demais isso tá no ar, sabe? Uma missão cumprida. E no começo eu anotava tudo. Tudo que eu ia falar, eu escrevia antes, que eu morria de medo de falar besteira. Aí teve um dia até que a Nayara entrou no estúdio e falou, o que é esse monte de papel aí, Daniele? Aí eu, não. Aí eu com os papelzinhos tudo assim, né? Não, isso aqui... Isso aqui eu preciso. Eu preciso. Aí ela, Daniele, vou te dar um conselho. Vai largando esse monte de papel, porque isso vai te prender, você vai ficar mecânica, vai ficar cada vez mais insegura, achando que... Tenta largar um pouco o papel, Daniele. E eu lá, apegada no papel, né? Eu ainda tenho os papeizinhos... A Nayara não tá aí não, né, gente? Eu ainda tenho uns papeizinhos, alguma coisinha ou outra, sabe? Pra não dar aquele branco. Mas eu diminuí, juro, Nayara. E aí eu fui realmente soltando papel e me soltando mais, sabe? Tentando achar, elas falaram muito, você tem que achar o seu estilo de locução, você tem que achar a sua personalidade, você não precisa imitar ninguém, você não tem que ser igual a Nayara, você não tem que ser a Raquel, você não tem que ser a Jones, você tem que ser você vai achar a sua voz, o seu ritmo. E eu acho que assim está sendo, né? Ainda é muito recente, mas esse período, desde março, né, até agora, eu tenho procurado ser a Daniele Holanda. Lógico, tem todo um padrão da rádio que tem que ser seguido, né? A Antena 1 tem o seu estilo próprio. Não posso chegar lá fazendo uma locução totalmente enlouquecida, não. É uma rádio que tem, né, uma outra, um ritmo próprio, uma característica própria, os seus ouvintes cativos, fiéis. E eu procuro muito respeitar isso, encontrando o meu estilo de locução. Ah, eu não parei de falar, né, Thiago? Muito bacana. Não, que a sua história é muito interessante mesmo, a forma que tudo foi caindo na sua mão e você foi exercendo, aprendendo na marra e aconteceu. E agora eu quero saber, sabendo tudo um pouquinho, a gente fala sempre pouquinho porque a gente está sempre aprendendo mais, né? Sempre aprendendo mais. Né? Fazer rádio, comunicação, é um aprendizado diário. Agora, você em cena, como é que você se vê? Por exemplo, igual este vídeo aqui. Como é que você se avalia agora? Nesse vídeo aí? Ó, você está falando uma música. Aí deu o dial da rádio. Como é que você avalia a sua função agora? Olha, nesse vídeo eu acho que hoje eu já estou diferente desse vídeo aí. Eu acho que ainda tenho esse sorriso ainda, esse sorriso da voz é muito importante, né? Muitos ouvintes porque os ouvintes ligam pra gente, isso é muito legal. Eu não tinha noção, quando eu não era de rádio, né? Eu não tinha noção que as pessoas faziam isso mesmo, assim, de virar seu fã, de ligar pra rádio pra falar com você, e quem tem rede social me procura e me manda mensagem, né, no Instagram, no privado, olha, tô te ouvindo. Isso é muito legal, esse contato. Eu não imaginava.
Não Faz imaginava, sentido. assim, que... E aí, esse sorriso é algo que eu mantenho, porque muita gente fala, ah, sua voz passa, assim, uma energia bacana de uma pessoa com gente boa, uma doçura na sua voz. Então, eu acho isso legal, né? Porque a ideia é essa, assim, eu gostaria muito que as pessoas, né, se sentissem bem ao ouvir a minha voz. Então, essa coisa cadenciada e doce das músicas eu mantenho, mas eu acho que na locução do jornal que tem aí, eu acho que eu estava num ritmo um pouco mais lento, que eu estou numa pegada um pouco mais acelerada agora. Que Sim. eu acho que eu estava lenta demais, e agora eu dei um ritmo mais, para não ser uma notícia tão arrastada, eu dei um pique que eu acho que está mais legal. Já faria diferente a notícia desse vídeo aí. Mas é isso, Bacana. né? Eu acho que em toda profissão, né, e na locução isso é válido, claro, a gente está sempre em construção, é sempre um processo em que você tem que estar sempre tentando ser melhor do que o que você foi ontem. Eu não estou competindo com ninguém, não é uma competição assim, ah, eu estou competindo com o locutor da outra rádio ou com as minhas colegas, eu quero fazer mais legal do que ela. Não, eu estou competindo comigo, assim. O que eu, Daniele, hoje posso fazer melhor do que aquela Daniele que não sabia apertar um Verdade. botão na mesa, que ficava assim, meu Deus, eu vou tirar a rádio do ar a qualquer momento. E hoje, como é que tá a amizade com os botãozinhos que estão aqui na foto? Ah, hoje está de Tá boa. ligeira? Hoje eu tô ligeira. Eu já me arrisco a fazer coisas assim, às vezes. Porque, é claro, né? A gente é ser humano, a gente não é uma máquina. E às vezes a gente prepara lá um negócio e quando a gente vai ver, eu boto lá um break, uma vinheta e sempre tenho que ouvir a música que vem depois para eu poder ver se tem uma introdução para eu falar em cima, né, o nome da música, ou se eu tenho que botar uma pausa. E às vezes a gente no automático fiz lá, montei e esqueci de ver se aquela música tinha uma introdução ou não, para eu ver se aquela vinheta encaixa. Eu já consigo fazer uma troca rápida, assim, tá já terminando o break e eu vejo que eu tinha que ter botado uma vinheta maior ali, eu vou lá e troco rápido. Aí eu Já fico, faz uma emenda? aí eu já fico me achando, troquei aqui rápido, mas Que erro, bacana. mas ainda erro. E eu tenho uma coisa assim comigo de me cobrar muito, né? Ah, isso é bom. Eu acho que tem a ver com aquele negócio de ser CDF, Thiago. Eu fico querendo sempre acertar, sabe? E, e às vezes, cara, não tem como. Às vezes você vai errar. Você vai errar. Em cena, eu erro, sabe? Você erra texto, você esquece, você tem que improvisar. E eu sempre sou aquela pessoa assim que fica, putz, errei, que droga, fico me martirizando. Só que a peça continua. Se eu ficar me martirizando, eu vou acabar errando a próxima cena porque eu tô pensando, errei naquela fala. E a Criar uma pessoa que tá se. autocensura, no caso, se não se policiar. É. E aí na locução, eu comecei com isso também, né? Assim, não quero errar, não posso gaguejar, não posso dar um atropelo, porque às vezes está falando um nome de uma música e sai errado, aí você conserta, ou até uma notícia mesmo, né? E eu ficava para morrer, né? Assim, errei. E aí as minhas colegas, Daniele, você vai errar. Você é humana, você não é uma máquina. Aí Nayara, Jones, eu tenho 28 anos de rádio, eu tenho não sei quantos anos de rádio, eu erro até hoje, Daniela, é humano. Eu falei, tá bom, eu vou aceitar isso. E aí agora eu já tento levar, errei, conserto, sabe? Falei o nome errado, conserto. O importante é consertar, né? Você não deixar uma informação errada. Às vezes você vai ler um número, um dado de uma notícia e você troca sem querer, você olhou o número que estava mais à frente, sabe? Então, calma, respira, volta, lê de novo e vida que segue, sabe? Para no próximo intervalo você não errar de novo. Isso é algo que eu fico trabalhando em mim, né? Assim, você vai errar. Seus colegas erram, elas têm uma história no rádio e elas erram. Então tá bom, tá legal.
Uma pergunta que eu tenho aqui também, qual é a mensagem que o microfone representa na vida do comunicador? Hoje você já sabendo dominar a coisa. Olha, o microfone, ele no começo, né, você fica. Eu ficava muito assustada, assim, de vou abrir o microfone. Apertei o botãozinho, o coração, né? Caramba, quantas pessoas estão me ouvindo agora? Que responsabilidade, as pessoas estão. Eu não sei como está essa pessoa do outro lado, se ela está bem, se ela está Tudo em mal, tempo real. se ela está em casa, se ela está no trabalho, se ela está no trânsito, né? Eu tenho que trazer algo bom para essa pessoa, né? Então eu ficava muito nervosa. E tinha muito medo de esquecer o microfone aberto, né? Muito medo de, sei lá, deixei aberto, falei alguma coisa aqui. Ah, mas eu tô sozinha no estúdio. Vou falar com quem? Vão ouvir o quê? Falar comigo, né, gente? A gente fala sozinho, não sei vocês, mas eu falo sozinha muito. E aí lá no estúdio, às vezes tô falando comigo, isso aqui eu vou fazer assim, não sei o quê. Imagina, esquecer o microfone aberto. Então eu tinha esse medo, mas eu acho que o microfone, hoje em dia eu vejo assim como uma oportunidade de estar trazendo informação, de estar trazendo conhecimento, de estar trazendo entretenimento para as pessoas, sabe? Isso é um privilégio. Então, o microfone, você está no ar, né? Você está ao vivo, você ser um privilegiado, sabe? Você está entrando na casa da pessoa, ou então o ouvinte me manda assim, às vezes, Daniele, eu acho que é Abraão o nome dele, um ouvinte assim, cativo da Antena 1. Ele me manda assim no Facebook, Daniele, tô entrando no trem agora e vou te ouvir até chegar em casa, hein? Tô te ouvindo aqui. Olha só que coisa legal, né? Você tá fazendo companhia, a pessoa trabalhou o dia inteiro e tá pegando o trem agora para voltar para casa. E você tá ali, né? Aquela pessoa tá te ouvindo, tá dando notícia, tá dando o nome da música. Hoje me ligaram assim, hoje, como é dia do radialista, né? Ligaram lá pra rádio algumas vezes para falar comigo, eu fiquei toda boba. Ah, para te dar os parabéns, dia do radialista. Poxa, sua voz é maravilhosa. Olha, Legal. parabéns. Carinho Deus do te abençoe. público. É um carinho, sabe? Deus te abençoou com essa voz. Aí o outro falou assim: é Daniele que tá falando? Eu falei: é. Porque na pandemia, a gente estava. No começo da pandemia, a gente estava sozinha lá na rádio, né? As locutoras ficavam sozinhas, todo mundo de home office, né? Toda a equipe. A gente tem um técnico que está sempre lá, né? Mas no estúdio sozinha e tocava o telefone, eu atendia na medida do possível, porque não tinha a Lu, que trabalha lá com a gente, que é da área comercial, ela atende os telefones e tal, e o que é da área comercial ela resolve e o que é para o estúdio ela joga para o estúdio. Então na pandemia eu atendia tudo, né? Até pessoas querendo. Ah, um parênteses. Como eu atendi a ligação das pessoas querendo saber da Raquel Ricardo. E eu ficava assim com o coração apertado, sabe? Porque, cadê a Raquel Ricardo? Por quê? Por que você tá no horário dela? Cadê ela? Ela vai voltar. E eu falava, meu Deus, as pessoas vão me matar. As pessoas me detestam. As pessoas vão vir aqui tacar pedra na rádio. Mas porque foi a mudança, né? Assim, ela saiu muito de repente e ela é muito querida. Ela é muito querida. Assim, tem uma legião enorme de fãs, uma locutora maravilhosa. Então foi normal. Agora as pessoas já entenderam. Olha, a Raquel saiu, ela precisou sair. A Daniele está no lugar dela. A Daniele não é a Raquel, não vai ser nunca. Mas ela está lá fazendo o trabalho dela. Vamos analisar agora o trabalho dela. Então, estou começando a receber um carinho assim das pessoas que me deram essa chance, né? Bacana. Eu sei que você não é a Raquel, mas deixa eu ver se essa Daniela aí vai dar conta do recado. E aí as pessoas estão ligando, hoje ligaram, aí o ouvinte hoje falou assim, é Daniele? Eu falei, é. Daniele Holanda? Eu estou falando com a Daniele Holanda? Eu falei, sim. Nossa, mas é uma honra estar falando com você, estou emocionada. Aí eu fiquei emocionada, né? Eu falei, ai meu Deus, um fã. Aí ele, não, porque eu tô sempre ouvindo Antena 1, eu adoro a programação da Antena 1. E, poxa, eu adoro todas as locutoras. E eu adoro o fato de serem locutoras, de serem mulheres, porque tem
né, muitas rádios com homens, então a Antena 1 tem essa característica de, sabe, tá ali, poder feminino, nós podemos. E ele super elogiou, eu fiquei muito feliz, assim, de caramba, esse carinho. O Daniel tá falando aí, o Daniel sempre tá me mandando mensagem. Dani, tô te ouvindo agora, tamo junto, tô te ouvindo. Ah, tá tocando a rádio, tá tocando. Isso Total é muito sintonia. legal. As pessoas Sintonia ligam pra total. saber música, sabe? Ah, qual a música que tocou agora? Aí a gente vou lá, pesquisa. É muito legal, Thiago, eu tô gostando muito. Como eu te falei no começo, né, da live, eu não tinha o rádio na minha cabeça, assim, não era um foco, eu não estava enxergando o rádio, sabe? Eu estava enxergando várias outras coisas da locução e o rádio eu estava deixando meio de lado. E o rádio veio com tudo, assim, me achou e agora eu estou me achando Parabéns. no rádio. Muito legal assim a história. A gente vê assim, mas não deduz o que a pessoa passou, o sufoco de encarar o ao vivo, aprender na marra também. Então, meus parabéns, né? E também algo muito difícil, consolidar um público do qual já estava acostumado com a outra comunicadora. Então, Exatamente. desafios assim em sequência que você encarou e foi vencendo. Parabéns. E no meio da pandemia, né, Thiago, que a No gente meio de uma ficou pandemia também. sem saber o que vai acontecer no mundo, como é que as coisas vão ficar, né? Caramba! E assim, a pandemia não acabou, né? Eu acho importante a gente, já que a gente está falando aí com a galera que está assistindo, né? Você que é comunicador, você sabe da importância dessa informação, né? A pandemia não acabou, embora algumas pessoas estejam agindo como se ela tivesse acabado. Então, é um momento ainda muito delicado. A gente tem que se cuidar, a gente tem que pensar no outro, sabe? Tem que sair de máscara, sim. Tem que evitar aglomeração, sim. Tem que fazer estritamente o necessário na rua. Não é para ficar, Verdade. sabe? Batendo perna, isso é uma irresponsabilidade. Então, é um momento muito difícil, muitas pessoas, né? Muitas vidas perdidas. Eu perdi pessoas na minha família, perdi tios, idosos, sabe? E isso tudo mexe com a gente, né? E eu lamento muito que isso esteja acontecendo. Mas eu preciso agradecer muito a Deus, né? Pela proteção, né, dada a mim, a minha família, né? Meu filho, meu marido, meu irmão. E agradecer muito pelas oportunidades que surgiram, porque foi nessa crise que eu tive a oportunidade da Antena 1, né? Surgiu a vaga de folguista, a Raquel pediu afastamento, eu entrei como titular. Nessa pandemia, eu tinha feito a participação lá na Globo, né? Que eu te falei, no Amor de Mãe. Aí a Rede Globo foi e ela montou um elenco de apoio para a segurança, né, dos atores principais e de toda a equipe que está envolvida na gravação, os diretores, os assistentes, todo mundo que está dentro de um estúdio. Eles criaram um grupo fixo de atores para que esses atores façam todos os papéis, né, secundários, os papéis menores, para que não coloque em risco a saúde de ninguém. Porque, não sei se você vive aí esse mundo, né, de novelas, acredito que sim, que você curte muito TV, né, além de rádio. A gente, quando era chamado para fazer uma participação, era assim, uma coisa esporádica. Vem fazer a vizinha do apartamento 305. Vem fazer a enfermeira, vem fazer a médica. Aí você ia na Record, aí você ia na Globo. E aí tinha toda uma figuração. Aqui são as pessoas que estão no restaurante sentadas, figurantes. Então, muita gente envolvida e muita rotatividade, né? E agora isso não pode ser feito por causa da pandemia e do risco do coronavírus. Então, a Globo fez um elenco fixo para poder finalizar as produções. E aí esse elenco é todo testado de Covid. E tem toda uma proteção quando a gente chega no estúdio, né? E a gente vai fazendo essa rotatividade dos papéis, para não ficar expondo ninguém. E aí veio essa chance, né? A produtora que me chamou para fazer aquela recepcionista, ela me chamou para fazer parte desse elenco fixo. Então, eu assinei um contrato com a Globo temporário, mas... Muito bom.
temporário, Calma. mas tô lá, né? Para finalizar, eu tô no Amor de Mãe, né? É por produto, né? Cada novela tem o seu elenco. E aí eu tô nesse elenco de Amor de Mãe. Então foi mais uma oportunidade na pandemia, assim, meu Deus. Eu Bacana. não tinha, eu não tinha nenhum emprego e agora eu tenho dois. Olha, já estamos aqui nos 55 minutinhos, falta 5 minutos para finalizar Caraca, a nossa como eu live. falei, Bom, claro, é desculpa. ótimo. O quanto eu aprendi também e me diverti também, porque a sua voz passa uma coisa bacana, um alto astral, né? Um algo extrovertido, muito bacana. Parabéns. Aí vamos fazer uma foto aqui rápido. Que você viu que Vamos. eu faço slide, faço vários momentos. Eu vou fazer uma colagem de fotos. Tu vai Tá. curtir. Vamos fazer uma foto aqui. Vamos lá. O que que eu Primeiramente, faço? Qualquer pose? qualquer. Ah, pronto. E agora eu quero que você deixe essa mensagem. Aqueles que sonham fazer comunicação, o que você tem a Gente, dizer olha, através da sua experiência? eu tinha tanta coisa pra falar, nem deu tempo. Eu tinha até disco aqui pra mostrar, ó. Ah, mostra. Discos do meu pai, ó, Marina Lima, Elis. Era só pra falar que eu amo estar na Antena 1, eu amo a programação da Antena 1, porque rola tudo que eu ouvia com meu pai e coisas que depois eu comecei a curtir na minha adolescência, a Duran Duran, Tears for Fears. Então eu amo estar na Antena 1. Então, minha gratidão a todos que se envolveram nesse processo, o meu professor Rui Jobim, a Nayara, a Suzana, toda a galera da Antena 1, minhas colegas locutoras, Patrícia Vasconcelos, Cláudia Jones, a Raquel Ricardo. Gente, muita gratidão. E a minha mensagem é: nunca é tarde, sonhos não envelhecem. Então, se vocês têm um sonho, lutem por ele. Sempre há Muito tempo. bacana. Olha, parabéns aí por tudo que você fez aí, pela força de vontade e a coragem também, né? Tem que ter muita coragem. E arriscar também, que é o principal. Tem Então, que parabéns arriscar. pelo sucesso. E que você possa crescer cada vez mais e que você possa ganhar muita experiência e muito mais ainda, que é o principal de tudo no comunicação. O carinho dos ouvintes. Ah, O isso é principal de tudo, maravilhoso. né? Você possa Agradeço cativar muito. cada vez mais. Agradeço e respeito todos os ouvintes da Antena 1 de todas as rádios. Sem vocês, né, não teria rádio. Então, que bom. Obrigada, gente. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Tiago. Muito sucesso para você. Muito legal Obrigado. esse trabalho que você faz, de receber as pessoas, de dar esse espaço. Sucesso para você. E eu Daniel, falo sucesso muito, para gente. Eu falo você. muito. Desculpa. Tem que fazer Muito 5 sucesso. lives. Mas Fazer aí 5 vamos, lives, vamos Tiago. estudar uma live de curiosidades, quem sabe? Foi um prazer conversar com você e muito sucesso, tá bom? A live vai ficar disponível no IGTV e também no YouTube, Thiago Comunicador. Obrigado. Tá joia. Sucesso Obrigada. para Beijo, você. gente. Valeu, Obrigada a todo mundo que galera. assistiu.